Olá, minha gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você já está gostando de estar aqui comigo, já deixa o seu like, já me deixa um coraçãozinho verde. Aliás, estamos no meu jardim. E até ontem estava uns 9 graus, então não estava dando muito para fazer nada no jardim, mas o jardim já está crescendo, então daqui a pouco vai ter mais vídeos aqui no canal que eu vou fazer aqui no jardim. E hoje eu queria conversar com vocês um assunto que é meio tabu, as pessoas não falam muito, né? Tem assuntos assim que são tabus, que as pessoas não gostam muito de falar. Um deles é finanças, o outro é sobre sexo e outro é sobre a morte. Mas são assuntos importantes, fazem parte da vida, né? A morte faz parte da vida também. Quando nasce um bebê, todo mundo fica feliz e todo mundo comenta e todo mundo espera, né? Quando a mãe está grávida, toda a família inteira, todos os amigos, todo mundo naquela expectativa de uma coisa feliz que vai acontecer. Ai, vai nascer um bebê. E na morte é uma coisa silenciosa que ninguém fala. Mesmo se uma pessoa já está assim doente, em fase terminal, as pessoas não falam na morte, não conversam sobre a morte, não se preparam para a morte. Nunca, assim, eu acho estranho isso, a gente ter assuntos na vida que você não conversa. Tô centrada? Tô centrada. Né? Não é estranho? É um assunto que faz parte da vida, então vamos conversar um pouco sobre a morte. E por que eu estou querendo justamente hoje conversar sobre a morte? Eu não morri, eu estou viva ainda, não estou em fase terminal de nenhuma doença, não estou doente. Mas de uns tempos para cá, algumas coisas andaram acontecendo. São três coisas. Todo mundo sabe, vocês já devem estar sabendo também, que eu trabalho num asilo de velhinhos, né? Então lá eu sou confrontada com a morte. Assim, toda semana tem 1, 2, 3 que morrem. E muitos eu conheço, porque como eu trabalho no restaurante, muitos deles sempre passam por mim. De vez em quando vêm tomar um café e bolo, e na parte da tarde, ou vêm almoçar, ou recebem visitas, recebem os amigos, recebem familiares. Como foi agora o Dia das Mães, muitos receberam visitas e tal, e eu conheço não só os velhinhos, como a família de cada um, né? Conheço eles por nome, são mais do que cento e tantos, mas eu conheço todos por nome não, mas eu conheço assim muitos, a maioria deles que vêm no restaurante, que frequentam o restaurante, porque tem uns que estão assim em fase terminal, eles nem descem para o restaurante, né? Eles ficam lá no quarto. Mas daqueles que descem sempre para o restaurante, praticamente todos eu conheço pelo nome. E muitos eu conheço a família também. E desde que eu comecei a trabalhar lá, que vão fazer agora 3 anos, em novembro, no começo foi assim, um choque para mim, porque tinha uma senhorinha, ela vinha sempre com 2 trancinhas, tal, com o rollator dela, aquele carrinho que você vai segurando e vai andando, sabe? E ela vinha conversar, vinha sempre comprar um chocolatinho na parte da tarde e tal. E, e aí de um dia para o outro, ela morreu. E para mim foi um choque, porque era uma pessoa que eu gostava muito, eu gostava de conversar com ela, sabe? Aí teve uma outra também que, de um momento para outro também, ela faleceu e uma outra também, e um outro senhor, e aí foi agora depois de 3 anos, eu mais ou menos estou um pouco mais acostumada com a ideia de que uma pessoa está aqui num dia e no dia seguinte ela não está mais. E é uma coisa muito estranha, eu nunca tinha muito parado para pensar sobre isso, eu também me incluo numa dessas pessoas que nunca falava sobre a morte, nunca conversava sobre a morte. E não sei se vocês sabem, em novembro do ano passado eu comecei a trabalhar numa outra família. Eu trabalho um tanto num restaurante, né, desse asilo, e um tanto eu trabalho fazendo assim toda a parte da limpeza da casa, a comida, as roupas, para uma família. E nessa família eu comecei em novembro. E quando foi assim, metade de dezembro, é um casal só, né? Era um casal. Aí ele se sentiu mal, foi para o hospital e depois de 2 semanas, no dia 24 de dezembro,
ele faleceu. Ele tinha 87 anos, mas ele estava super bem, não tinha nenhum sinal de que ele ia ter qualquer problema. Aliás, eu tinha trabalhado lá naquele dia mesmo que ele saiu de casa e se sentiu mal, e de lá ele foi para o hospital. E aí eu nunca mais o vi. E assim, para mim foi de uma hora para outra, né? Porque foram do dia, acho que do dia 14 até o dia 24. Acho que foi isso, uns 10 dias ele ficou no hospital. E nesse tempo que ele ficou no hospital, eu não cheguei a ter contato com ele, né? Eu estava indo trabalhar, mas era só a família que tinha contato com ele. E aí eu fiquei assim, sabe que eu já estava acostumada com a presença dele na casa, né? Todo dia eu servia o café da manhã, eu fazia o almoço, quer dizer, os dias que eu estava lá, né? Que eu não trabalho todos os dias na família, mas os dias que eu trabalhava lá, eu servia o café da manhã, fazia o almoço, a gente se via, eu conversava, via a roupa, tinha que passar roupa, tinha que limpar os cômodos, tinha que preparar tudo, fazia o jantar, e depois do jantar que eu ia embora para casa. E assim, de um dia para o outro a pessoa tá lá e no outro dia a pessoa não tá mais. Sabe assim, toda aquela preocupação de que a roupa tem que estar bem passada, ele tinha assim, ele queria que o colarinho, sabe essas pessoas antigas que gostam de se vestir bem? Ele era assim um senhor que gostava, estava sempre na estica, né? Como a gente fala, com o colarinho todo bem colocado, o pullover, a calça, o sapato, tinha o sapato certo de usar dentro de casa, tinha o chinelinho que usava à noite depois do banho, tinha o sapato que usava na rua, sabe assim, a vida toda regradinha. Toda vez que saía de casa tinha que pensar em colocar o alarme, não sei o quê, e toda vez que batia o sol tinha que fechar as cortinas para o sol não queimar os quadros na parede, não queimar, não desbotar os quadros da parede, não desbotar o carpete do chão, sabe aquele cuidado que a gente via que ele tinha com a casa, com as coisas, com a gente, com o carro, com a esposa dele, com tudo. Uma pessoa cuidadosa, assim, e depois que ele faleceu, ele não estava mais, assim, de um dia para o outro a pessoa desapareceu, né, da minha vida. Não ficou muito tempo, porque eu trabalhei lá 1 mês e meio antes dele falecer, mas mesmo assim me deu aquele baque, assim, sabe? Porque, por exemplo, ela tá lá ainda, ela vive lá ainda, agora ela tá sozinha, viúva, né, a minha chefe, mas ele não tá mais. E ele tinha o lugar dele para sentar no café da manhã e ela sentava do lado de cada mesa no café da manhã. E ela não come pão, mas ele comia pão todo dia. Então, embaixo da cadeira dele ficava sempre os farelinhos de pão do café da manhã, sabe? E embaixo da cadeira dela não fica nada, porque ela come iogurte, frutas, outras coisas, não come pão. Então, essas são, assim, foram pensamentos que eu fui tendo nos últimos tempos, de que, nossa, eu sinto falta dos farelinhos de pão que ficavam todo dia embaixo da cadeira dele, da salinha do almoço, do café do pequeno almoço, né, que eles falam, o café da manhã. Eu sinto falta das roupas que eu passava, não tem mais roupas dele para passar. As últimas roupas que trouxeram do hospital foram lavadas, foram passadas, foram guardadas, e ele não tem mais roupa. O sapato dele não tem mais para limpar. Toda vez que ele saía para caminhar, ele voltava, às vezes tinha terra, às vezes tinha pedacinho de sujeirinha na sola do sapato, eu limpava antes de guardar no armário, não tem mais. As comidas que ele gostava de fazer, não tem mais. A chave, uma das coisas assim que mais me deu assim, eu não sei explicar. Coloca aí no comentário para mim, coloque aí nos comentários para mim, se vocês já tiveram esse tipo de vivência. A chave que ele usava, que era a chave dele, ele tinha um molho de chaves, né? Com a chave da porta e mais umas outras chaves, que eu nem sei o que é, que eu acho que é a chavinha da caixinha do correio, não sei. Mas a chave da casa dele, que ele tomava tanto cuidado, que ele cuidou a vida inteira, foi ele que comprou esse terreno, construiu a casa há uns, sei lá, 40 e tantos, 50 anos atrás. Ele que cuidou da casa, fez reformas, ele tinha o maior cuidado com tudo. E a chave da casa tá lá, na entrada. Tinha assim tem ainda uma escultura de um boneco com uma pessoa assim com a mão estendida, e nessa mão estendida é um boneco assim de uns, sei lá, uns 30 centímetros por aí. E nessa mão ficava assim, sempre a chave dele pendurada. Então, para saber se ele estava em casa ou não,
eu via na chave. Se a chave estava lá, é porque ele estava em casa. Se a chave não estava, é porque ele tinha saído para caminhar. Se bem que ele sempre avisava antes. Mas imagine assim, gente, você tem as suas coisas mais preciosas, né? A chave da sua casa, a sua bolsa, os seus documentos, as suas coisas, as suas pessoas, tudo que você tem, tudo que é seu, as roupas que você usa, que ele tinha assim o maior cuidado, eram roupas de qualidade, coisas bem feitas e tal. A gente também, né, tinha o maior cuidado para lavar, para passar, para guardar. O armário era todo milimetricamente todo certinho. De repente uma pessoa não tá mais, ela não leva nada, não leva nenhuma roupa, não leva sapatos, não leva as pessoas, não leva as pessoas da família, não leva as coisas que ele aprendeu a vida toda, tudo que ele aprendeu, todos os livros, toda a parte intelectual, toda a chave da própria casa e... Oh, caiu uma folhinha. E não é engraçado? Inclusive todas as coisas que a gente aprende na vida ficam aqui. Aí eu fiquei assim pensando, puxa, o que será que a gente leva, né? Porque alguma coisa a gente com certeza leva, não é assim que acaba por completo. Alguns dias depois ele foi cremado e aí a urna dele com as cinzas ficou lá na casa um tempo. Agora eles já colocaram a urna também num lugar especial com as cinzas, mas isso foi assim, 24 de dezembro. Eu fiquei pensando, puxa, isso também é uma coisa que para a família inteira, todo dia 24 de dezembro que eles estiverem se organizando, juntando, é uma família grande, com vários filhos, netos, bisnetos, sabe aquela família grandona que todo mundo se reunia, todo mundo mora perto, assim, a maioria mora relativamente perto, então eles estavam sempre se vendo. Como que vai ser nos próximos natais, né? E assim, nem é pessoa que é uma pessoa que eu conheci um mês e meio antes de falecer. E aí aqui no jardim, eu estava aqui também, o jardim é uma parcela de uns 200 metros quadrados e são vários recortes assim, cada um é de 200, mais ou menos 200 metros quadrados e são vários, são uns 40 jardins e cada jardim pertence a uma pessoa, cada pessoa aluga, né? Não é que pertence, não é meu, é alugado, eu pago um certo tanto por ano para poder ter esse jardim. E então eu comecei esse jardim também, eu tenho desde novembro do ano passado. Então, de novembro para cá não deu para fazer muita coisa, eu fiquei preparando só o jardim, comprei mesa, comprei cadeiras, comprei um grill, comprei as coisas para o jardim, louça, talheres, coisas assim para poder cozinhar alguma coisa, um fogareirinho. Eu vou fazer receitas também aqui no jardim. Logo, logo vem aí, receitas no jardim. Mas não plantei nada ainda, porque ainda não deu para plantar. Primeiro, porque eu não tive muito tempo, e segundo, porque ainda estava meio frio, à noite estava fazendo muito frio. Agora está começando, a partir da semana que vem, é a semana assim que daria para eu começar a plantar. Vamos ver se eu vou ter tempo, né? Porque trabalhando desse jeito que eu trabalho vai ser difícil, mas eu vou ter que arrumar um tempinho. E aí eu comecei aí assim, conhecendo as pessoas das parcelas aqui, vizinhas do meu jardim. E o vizinho do lado, o vizinho do outro lado, o vizinho de trás, o vizinho da frente, o vizinho do outro lado de lá, o último jardim pro lado de lá, na diagonal, um senhor da Grécia, e cada um tem um assunto para contar, cada um mostra o jardim, cada um conta as coisas que está fazendo, conta um pouco, sabe, a sessão do jardim nesse ano nem tinha começado, começa assim, geralmente depois da Páscoa. Antes da Páscoa, tanto é que tem água assim que você pode, a torneira de água que você pode colocar a mangueira e usar no seu jardim e tal, não tem água encanada, só essa da torneira. E a torneira fica fechada, só abre depois da Páscoa. Todo ano é assim. Então, antes da Páscoa não dá para fazer muita coisa, é só organização mesmo. E nisso de vir, eu estava tentando vir sempre que eu tinha livre para poder organizar. E toda vez que eu vinha aqui, eu encontrava o senhorzinho da Grécia, né? Que ele tinha, assim, uma das pessoas, um dos jardins mais... Um jardim, assim, como que encantado, sabe? Que ele me mostrou, mostrou tudo do jardim, explicou. Isso eu fiz assim, isso eu quero fazer assado, isso eu plantei a uva tá crescendo, vai fazer
uma pérgola com a uva e não sei o quê. E eu assim, encantada no jardim dele, falando, nossa, que coisa mais linda, é assim, justamente assim que eu queria fazer no meu jardim. Ele falou, eu te ensino a fazer, vamos, a gente vai fazer junto, eu te mostro como faz. Super assim, acessível, uma pessoa super tranquila. Aqui, todos os dias que eu vim aqui, ele já estava aqui, ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Então ele assim, amava o jardim dele, dava para perceber que era uma pessoa que estava sempre cuidando também do jardim, né? Mesmo nos dias assim de inverno, até quando tinha neve, eu vinha aqui para organizar, colocar folhas secas na parte do gramado para poder preparar a terra para o ano seguinte, para a próxima season. Ele sempre estava aqui e a gente conversava, conversa vai, conversa vem. Ele contava um pouco dele, e era assim, um senhorzinho da Grécia que morava aqui, que mora aqui perto, né, por aqui, com a esposa dele, criou os filhos dele aqui, também há mais que 50 anos que ele morava aqui na Suíça. E aí depois da Páscoa, foi feriado da Páscoa, cada um viajou para um lado, eu estava trabalhando, aí eu pensei, logo que acabou a Páscoa, eu pensei, vou ir lá para ver o que está fazendo o jardim, agora já devem ter ligado a água, vai dar para começar a organizar as coisas, tal. No que eu chego aqui, aí eu recebi a mensagem de que ele estava na Grécia com a mulher dele viajando de carro, tiveram um acidente de carro violento, bateram de frente e ele e a esposa, os dois faleceram assim, na hora, durante o acidente. E aí apareceu o nome dele no jornal, os filhos e tal. E eu fiquei meio assim, sabe quando você fica assim, que você não... Eu fiquei uns dias sem conseguir vir no jardim, aquilo me deu uma murchada. E eu fiquei assim, poxa, ele era uma pessoa assim tão alegre, tão divertida, tão amável, tão pra frente, tão pra cima, assim, sabe aquela pessoa que podia estar até chovendo. Eu tive aqui em dias que estava chovendo, trabalhei embaixo de chuva no jardim e ele estava aí também, sempre sorridente, sempre... E de uma hora para outra, não só ele, como a esposa dele também, morreram os dois no acidente de carro lá na Grécia, no feriado da Páscoa. E eu fiquei até assim um pouco triste, sabe? Eu tenho que confessar que eu fiquei vários dias sem conseguir vir no jardim, porque toda vez que eu vim aqui eu ficava assim meio chororô, meio pensando, meio... sabe assim, de todos os lados, como que se de todos os lados a morte estivesse pairando à minha volta. Mas não é, a vida é essa, a vida é uma coisa normal da vida, faz parte da vida. E o jardim que ele gostava tanto, que ele amava tanto, que ele estava todos os dias nesse jardim, cuidando, e toda a plantinha que crescia, e toda a graminha que ele ia lá e cortava um negocinho e plantava uma árvore. Um dia eu estava chegando, eu estava saindo, ele estava chegando com uma árvore na mão, que ele tinha acabado de comprar. Olha, comprei essa árvore de pêssegos, vou plantar ali, vou começar a plantar pêssegos. Falei, ai, que coisa mais linda. Eu fiquei chateada. Deus sabe o que faz, né? A gente não tem como influenciar isso é uma coisa que depende somente de Deus, Ele que decide. O que eu acho assim triste mesmo é quando pessoas jovens morrem, né? Assim, uma criança que morre, um adolescente que morre, uma pessoa que não completou às vezes nem 50, 60 anos morre. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que será que ele deixou, né? Deixou os filhos, deixou netos, deixou o jardim que ele amava tanto, deixou todas as coisas dele. Enfim, eu nem sei para onde que está indo essa conversa, mas é uma conversa assim que eu acho que a gente tem que ter com a gente mesmo. Uma vez, em algum momento da vida, a gente tem que sentar e conversar, nem que seja com a gente mesmo, né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que será que está acontecendo na minha vida? O que é importante para mim? Quais são as pessoas importantes para mim? O que eu estou fazendo, assim... O que eu estou aprendendo? O que eu estou consumindo? Que música que eu estou ouvindo? Que livro que eu estou lendo? O que eu estou assistindo na TV? O que eu estou... Quais são os meus amigos de verdade? Quais são as pessoas que me são importantes de verdade? O que eu estou comendo todo dia? Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Será que as coisas que eu estou fazendo
estão prejudicando a minha saúde ou estão a favor da minha saúde, eu sempre vou, sempre sou da opinião que que a gente é o que a gente come. Então, se a gente quer ter uma saúde, uma vida longa ou uma saúde prolongada ou viver bem nos anos assim, no final da vida, nos últimos anos da vida, você quer viver bem. Eu conheço tantas histórias de pessoas lá no asilo que eu trabalho, que estão já em cadeira de rodas há mais que 10 anos, que tiveram assim problemas de saúde ou desmaiou, caiu, bateu a cabeça e por causa disso ficou em cadeira de rodas. Tantas histórias assim, tantas histórias. Então, eu acho que o corpo da gente é uma coisa a ser cuidada com carinho, como a gente cuida do jardim, como a gente cuida do que a gente estuda, como a gente cuida das pessoas que a gente ama, como a gente cuida das pessoas da família. É assim, é um cuidado que a gente tem que ter com a gente tem que amar a gente também e cuidar da nossa saúde, cuidar do que você come, cuidar do que você bebe, como que você está vivendo a sua vida. Todas as coisas que eu ensino aqui no canal e nem sempre as coisas que eu mesma sigo, né? Porque tem dias que tem fases que são fases assim, difíceis. Eu passei os últimos 3 anos fases bem difíceis. Não dava para ficar cuidando muito da saúde, tinha que comer o que dava, enfim. Mas assim que você pode melhorar alguma coisa na sua alimentação, no seu estilo de vida, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer pela gente e pelas outras pessoas, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, pode levar você ou outras pessoas para o bem ou para o mal, ou para um lado melhor ou para um lugar pior, né? Não vou dizer mal para não ficar assim muito grave, mas pode levar para um lugar pior. Então, eu acho assim super válido a gente usar cada minuto da nossa vida para cuidar da gente e das pessoas que a gente ama, né? Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. A gente nunca sabe quando a gente vai partir e vai deixar a chave de casa na mão de uma outra pessoa. Vai deixar o seu sapato, as suas roupas, as suas coisas, o seu passaporte, os seus documentos, o seu carro, o seu tudo vai ficar aqui, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem que se preparar para a morte, mas a gente tem que, no mínimo, ter uma vez uma conversa séria consigo mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou no trabalho certo? Eu tô no caminho certo? Tenha essa conversa com você, puxe Deus nessa conversa também. Abra a Bíblia, leia um trechinho da Bíblia, faça uma oração e tenha uma conversa assim com você mesma, incluindo Deus. Faça essa pergunta para Ele: Deus, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo, o que é que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar na minha alimentação, na minha vida, no meu estilo de vida, nas minhas coisas, tudo que eu faço? O que eu posso melhorar? Quais são as pessoas que estão precisando de ajuda? A quem eu posso ajudar nesse momento, né? E se eu estou precisando de ajuda, o que é que eu devo fazer? Pede ajuda, tenha uma conversa assim sincera com Deus. Abra o coração, converse com Ele. Eu nem sei por que eu vim aqui hoje falar sobre esse assunto, mas a pessoa que está aí assistindo, eu tenho certeza que esse vídeo está falando diretamente com algum de vocês aí. Não sei bem quem, mas está falando diretamente com algum de vocês, porque eu vim passando por isso e veio crescendo essa vontade de vir aqui falar isso com vocês. E já tem assim, desde dezembro que eu tô querendo ter essa conversa. Eu nem tinha voltado com o canal ainda e esse assunto já tava assim, rodando assim atrás da minha orelha, sabe? Quando fica assim uma coisa assim. É isso, gente. Eu queria só assim desabar, abrir meu coração e falar isso com vocês, ter essa conversa um pouquinho mais séria hoje, um pouquinho diferente. E espero que tenha agradado a vocês, espero que tenha, como se diz, acrescentado alguma coisa. E para todo mundo assim que tem família, principalmente você que tem netos, que tem bisnetos, que tem filhos, que tem pessoas que você ama, cuida da sua saúde, porque não é legal você perder a saúde
e não poder curtir a sua família, não poder curtir seus netos, seus filhos, os seus amigos, não poder curtir a própria vida, né? E é isso. Então, o assunto de hoje foi esse. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para quem vocês acham que está assim, precisando daquela conversa sincera sobre um assunto meio chato que ninguém gosta de falar. Mas eu aqui falo, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.